amigos e amigas ouvintes da rádio RCP 98,7 FM. Estamos de volta aqui com mais um DAAX e hoje um momento muito especial. Pessoas que têm um grande carinho. Eu, como morador do bairro do Sabugo, que tem a proximidade do centro da Mãe Ísia, que tem fama, acho que nacional, porque a gente que conviveu ali, a gente observava a visita de pessoas de todo canto do Rio e alguns outros estados, então tem uma credibilidade muito grande e todo o nosso respeito, porque passei uma vida como vizinho do centro. Então, José de Lira, seu José, amigo dos meus avós, dos meus pais, e Mãe Ísia. Mãe Ísia, é claro que a gente já conhece bastante da história, mas nossos ouvintes, amigos do Facebook, da live, alguns porventura podem não ligar o nome à pessoa. Então seria bastante interessante que, apesar de toda essa história, que a senhora se apresentasse para que a gente pudesse entender um pouco mais a respeito dessa lenda que é a Mãe Ísia para nós paracambienses. Que aí a senhora repassasse um pouquinho a respeito de quem é a Mãe Ísia. Bom, eu sou a Dona Ísia, passei a ser Mãe Ísia depois que me preparei no sacerdócio da Umbanda. E aí todos me chamam de Mãe Isa. Outros não entendem, falam Maísa, mas tudo bem. E isso é o sacerdócio que a gente presta um juramento a Deus, a Jesus, à espiritualidade, de trabalhar no bem, de aliviar a dor, de encaminhar as pessoas que estão caminhando em caminhos tortos, errados, para o caminho do bem, para o caminho da luz, da paz. E assim foram do meu pai. Meu pai trabalhava em casa, o pai Congo, e ele foi aumentando o número de pessoas, que a casa era um quarto só para nós, para os 5 filhos, e ele trabalhava com o pai Congo. Aí foi aumentando o número de pessoas para ser atendida. Aí ele achou que precisava de fazer um quartinho, mas era um lajedo só, barranco. Aí ele falou, vocês começam que eu ajudo. E assim fez o primeiro quartinho do pai Congo, né? Onde ele trabalhava com a minha mãe e alguns adeptos. Mas depois também ficou pequeno e a espiritualidade me escolheu no meio dos 7 filhos dos meus pais, né? 7 comigo, me escolheu que era eu para continuar aquele caminho. E eu, com 5 filhos, muita dificuldade, mas não recusei. Aí fui indo em frente, foi aumentando cada vez mais o número de pessoas, e daí pediram para nós irmos no Chico Xavier. Em 86, foi eu e o José lá no Chico, só para conhecer, receber aquela energia pura daquele homem. E aí fomos indo, aí pediram para fazer um abrigo para as vovós. Tá lá o abrigo, lindo, lindo, lindo. Tem até UTI dentro do abrigo. Depois pediram para fazer a creche em cima do asilo. E fizemos a creche linda, espaçosa, com tudo que é necessário a creche. Mas aí foi aumentando cada vez mais o número de pessoas, né? E tá lá. O salão, os 2 salões de Umbanda e o salão kardecista, tem trabalho que fica quase que difícil de comportar todo mundo. Então, o nosso lema é o bem, é o que Jesus nos ensina,
é a caridade, é o amor ao próximo, sabe? Como foi surgindo os trabalhos sociais. Nós temos 2 trabalhos sociais grandes. Um é das grávidas de baixa renda. Elas almoçam todo sábado. No 8º mês damos enxovalzinho completo, com banheirinha e tudo. E temos médica. A médica vai atender e leva remédio, porque elas fazem pré-natal, mas não têm o dinheiro para comprar o remédio. E temos esse outro trabalho que, inclusive, amanhã, domingo, todo último domingo do mês, é 200, quase 300 pessoas que vão lá. Tem dentista, tem 2, 3 médicos que atendem a pediatra, é a clínica geral e é o otorrino de Volta Redonda, cada um nos seus consultórios. Então a dentista também trabalha, e aí tem corte de cabelo, ganha roupinha usada que a gente costura, arruma, lava, para entregar num bom estado para os nossos irmãozinhos. E tem roupas, nós damos as roupas, calçado, sabe? E eles ficam renovados. E eu amo muito esse trabalho. Eu gosto muito de lidar com as pessoas necessitadas. Eu tenho medo do rico. Eu gosto de pobre, porque o pobre costuma ser mais sincero e tudo, né? Então esse trabalho é o nosso lá, é só o bem para o nosso próximo. É isso que a gente aprende com Jesus e a gente deve praticar. Mãe Ísia, e esse comentário ele foi muito importante, porque das vezes que eu tive a oportunidade de visitar o centro, inclusive as palavras, que têm uma força imensa, as palavras proferidas pela senhora me deixavam sempre muito impressionado pela forma esclarecedora, de forma que todos entendiam, e eram palavras muito fortes, e repassava realmente essa impressão, que a senhora me confirme, que era pobre cuidando de pobre, porque apesar do espaço gigantesco que é utilizado para o bem ao próximo, quanto a questões das grávidas, quanto às questões dos médicos, da forma geral que se pratica o bem, a uma certa distância, parece uma coisa, à distância, olhando pelo tamanho, que é uma situação de ostentação. Mas da porta para dentro, a gente observa que a gente é mais um, e a senhora e o senhor José de Lira nos trata também como iguais. E num mundo que a gente tem vivido com tanta intolerância, com tanto ego inflado, isso faz toda a diferença, porque quando a gente é recebido por uma pessoa que nos trata como iguais, isso nos traz muita paz e a certeza de que o mundo realmente precisa de pessoas que se ajudem. Então, gostaria de parabenizar, porque os discursos que eu ouvi da senhora, quanto do seu Zé de Lira, eram situações assim, extremamente agradáveis e que passavam realmente, faziam-nos entender a mensagem da senhora. E apresentar também agora o Zé de Lira, né, que quase todo mundo em Paracambi já conhece, que tem também, junto com a mãe Ísia, levado o bem para toda a nossa sociedade, inclusive, né, fora do nosso município. José de Lira, como você entende que apesar de todo esse trabalho de uma vida inteira de ajuda ao próximo, como na sua cabeça você enxerga que ainda existam contestações por conta da situação da religiosidade? Como o senhor entende que uma pessoa que
passa uma vida praticando o bem, se relacionando com o próximo, se sentindo como o mesmo, como que ainda parte da sociedade ainda questiona esse tipo de exercício? Bom dia, o povo de Paracambi, a adjacência, esse povo tão querido que aqui em Paracambi eu fiz minha morada. Eu sou um mineiro que me apaixonei por Paracambi e aqui eu realizei grandes sonhos de acompanhar uma família tão dedicada e carinhosa com as obras assistenciais. Então, eu estou integrado há 80 anos praticamente com essa família. Quanto a essa pergunta, a intolerância ela sempre existiu em todas as épocas. E agora, mais recente, né, a gente vê um número enorme de perseguidores e a gente, de alguma forma, a gente fica até constrangido pela ignorância desse povo que não querem entender, conforme no passado também, não entenderam os profetas. Todos os profetas de Jesus que vieram anunciar, eles pagaram um preço muito alto, né? As suas próprias vidas, né? Sendo imolados. Então Jesus fala, vocês perseguiram os profetas antes de vocês também vão sofrer, ainda vão chamar vocês que vocês também têm o que eles também me acusaram no passado. Ele tem o rei dos demônios, eles têm o Beelzebul. Então, essa passagem que Jesus fala e consagra e confirma em todas as épocas, nós estamos preparados para sofrer esse tipo de classificação. Mas nós não ligamos para isso não, porque nós sabemos que Deus criou todas as coisas belas, maravilhosas e perfeitas para o bem. Então, se tem algum espírito que faz maldade, espírito encarnado ou desencarnado, são pessoas ignorantes da lei divina que têm no peito, contra eles mesmos, o punhal que eles mesmos estão ferindo a si próprio com a maldade e não encontrou ainda o amor que Jesus pediu que todos nós aprendêssemos. Aprendei de mim que sou manso e humilde e tal. Jesus falou essas coisas. Então, nesse contexto, a doutrina espírita é maravilhosa porque ela, além de esclarecer com todos os subsídios, ela coloca a sabedoria que veio do mundo espiritual com Allan Kardec, veio a manifestação para fazer a consagração da veracidade do fato que a morte não existe e que existe essa personalidade distinta que Jesus fala que Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos. Então nós somos espírito eterno, milenar ou ultramilenar, como ele anuncia, que está escrito também na Gênesis, né? Vós sois deuses, somos espíritos imortais, só que na nossa concepção, na nossa maneira espírita, nós entendemos que vós sois deuses, depende da nossa lapidação. E a lapidação é o professor Jesus, magnânimo, como as leis de Deus, que é a reencarnação. Nós somos evolucionistas. Bem interessante, e a gente espera, né, que as pessoas possam entender exatamente que é um trabalho direcionado às coisas de Jesus e principalmente as benfeitorias, as formas de tratamento das pessoas mais humildes que têm permanentemente a ajuda social do senhor José de Lira, da mãe Ísia, né, através do Centro Pai Congo de Cambida. E, mãe Ísia, voltando para essa questão social, esse serviço fenomenal, que ele passa uma certa invisibilidade. Tem muita gente que às vezes ou não conhece ou não quer reconhecer esses benefícios para as pessoas mais humildes. E nessa questão da ajuda do centro, ela faz acepção das pessoas, elas precisam necessariamente participarem do grupo espírita ou a comunidade, independente da religião, ela pode usufruir desses serviços sociais. Como funciona esse, como diria assim, esse cadastro, essa triagem? Isso vocês beneficiam a comunidade em geral
ou a pessoa precisa também fazer parte da comunidade espírita? A fome, ela não tem religião. Então nós acolhemos e veio um vagão de trem, do trem cheio, e despeja tudo para nós lá. Eles não frequentam a nossa casa e nem nós convidamos, porque eles costumam, quando são cadastrados, tem o cartãozinho plastificado do ano inteiro, do dia da sopa, sabe? Então, eles, um fala para o outro fala para o outro, e como são poucas as instituições que se preocupam com isso, porque é um trabalho muito difícil. É Dona Isa que mostra a cara e pede no zap, sabe? Para poder receber ajuda, que nós não recebemos de lugar nenhum, sabe? Nem prefeitura, nem nada. E as pessoas sabem, porque, olha, quando chega o trem, são 2 trens que vêm e que traz eles. Vem uma remessa grande, outros talvez com dificuldade, pegam o outro trem. Mas o primeiro que vem um vagão cheio, para você imaginar. E aí eles saem tudo correndo, com medo de perder a cesta básica. E aí os outros pensam, às vezes, até que é arrastão, sabe? Nossa. Já teve pessoas de correr pensando que era arrastão, achei até engraçado. Então, meu filho, nós não temos ajuda de lugar nenhum, a não ser eu pedir, com esse caráter, com essa sede de querer cada vez ajudar mais. Não sou santa, não sou perfeita, e não convidamos eles, não, para vir de um trabalho, de uma oração, nada, sabe? Porque tá com fome, coitado. Eu só vou ajudar quem vai da minha religião. Não é isso que Jesus ensina, entendeu? Então, isso aí. a pergunta foi baseada mais nessa questão que eu falei anteriormente da individualização das sociedades, que as pessoas têm se fechado em determinados grupos. Não estou fazendo nenhum pré-julgamento a nenhum tipo de exercício religioso, mas o mundo tem agido dessa forma. Se eu sou flamenguista, eu ajudo flamenguista. Se eu sou vascaíno, eu ajudo vascaíno. E acaba fugindo de toda essa... de tudo que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a si mesmo. E não deveríamos enxergar o próximo como adversário, como concorrente, como pessoas que podem chegar na nossa frente. E essa questão, infelizmente, tem trazido esse caos social. E uma outra situação ainda, antes de voltar para o Zé de Lira, também a gente acompanha que algumas religiões também têm essa prática, a Igreja Católica da sua maneira, algumas religiões protestantes também têm esse tipo de projeto, mas observamos que não é a grande maioria delas, porque se realmente eles tivessem esse compromisso, mais pessoas seriam abençoadas, independente da religião, porque a fome não tem religião, não tem cor, não tem credo. E foi o que Jesus nos ensinou, e a gente observa que essa questão da religião, ela tem trocado os pés pelas mãos, e acompanhamos que muitos líderes religiosos, infelizmente, eles não têm falado, têm deixado um pouco de lado a questão de Jesus, e eles têm procurado se ajudar muito mais do que ajudar ao próximo. Então, brilhante essa colocação, e parabéns mais uma vez pelo projeto que abençoa realmente as pessoas que precisam. E o nível de necessidade é tão grande, como a senhora falou, que as pessoas chegam a correr, parecer que está formando um arrastão pela fome. Isso dói, deveria doer em todos os seres humanos, mas
Ainda bem que é um processo que ele vem crescendo, né, ao longo dos anos, são muitos anos de dedicação e realmente faz a diferença, salva vidas. Isso muda toda a nossa situação. Zé de Lira, você também que é um excelente orador. Sim, sim. A gente tem uma vida, né, de aprendizado, porque é uma corrente que não para, porque a gente nunca vai saber tudo. Somos pessoas falhas, a gente pratica o que a gente acha que é certo, mas a gente também tem os nossos defeitos. Parece que a gente tem uma participação ao vivo, Hudson. Não? Então, Zé, agora voltando a esse tema que é muito controverso, que é a questão do exercício da religião de matriz africana, no geral, que as pessoas fazem um bolo muito grande e acabam os bons pagando pelos maus. Como é que se diferencia, sem fazer nenhum tipo de julgamento, nem pré-julgamento das religiões, essa questão de que a gente ouve muito, porque isso é do mal, porque tudo é macumba, e isso tem sacrifício de uma coisa ou sacrifício de outro, porque muitos dos casos, o que tem de sacrifício é sacrifício pessoal da mãe Isa de desenvolver aquele trabalho, de suar, de correr atrás de um financiamento para poder, que é o sacrifício que a gente conhece, que é o dia de a gente tentar fazer um sonho virar realidade. Mas essa mistura de que é uma coisa que não é boa, como é que fica essa confusão? Não sei se estou conseguindo expressar direito. De ligar todos eles num ponto só. O problema é o seguinte: conforme divergem as diversas religiões evangélicas no mundo, né, como tem, sem citar nome, não precisa nem citar, porque são centenas, todos eles se divergem. Então, para o espiritismo nascente, na forma de Umbanda, ele ainda criaram sobre a religião alguns obstáculos, né, de discriminação. Então diz que, segundo nós sabemos e temos conhecimento verdadeiro disso, a Umbanda ela não é africana. Isso pode chocar muitos companheiros de diversas ordens aí, porque no princípio a manifestação mediúnica espiritual ela veio mais ou menos tipo um folclore para o negro, o povo da raça negra, que em 1908 era todo mundo composto desse povo da África que foi escravizado, que a gente conhece a história. Então eles, naqueles momentos das suas enlevos, das suas espiritualidades, das suas ancestralidades, eles manifestavam seus guias, mentores espirituais para fazer aquelas festas. Então eles criaram depois o sincretismo religioso também, para servir de escudo, de proteção, para que eles conseguissem levar à frente essa mensagem, que é uma mensagem que é justamente um fundamento, uma pedra fundamental. A morte não existe. Então, quando os portugueses passaram a observar aqueles negros dançando, eles acharam até interessante e bonito as negras requebrando, mas pensando que era um folclore. Mas quando começa a crescer certos movimentos, começa a causar inquietação nos mandatários oficializados através dos milênios. Basta a gente saber da história daquele período de trevas, período medieval, período da tortura. Então, dentro daquele quadro dantesco de martirizar a pessoa por causa de uma manifestação espiritual, e depois ela ser transformada numa religião brasileira, porque quem oficializou no sentido assim de expandir a Umbanda, dizem que foi um jovem de 17 anos chamado Zélio Fernandino de Moraes, que deve ter nascido lá pelo ano de 1891, 92,
no ano de 1908, ele é cometido desses mal que a pessoa não sabe o que é e nem tem remédio para curar, conforme um mal olhado que a pessoa vai cair naquela recaída. O Zélio foi aconselhado que fosse lá na Federação em Niterói. Ele foi, e lá ele foi orientado. A segunda vez que ele foi, dizem que ele já foi convidado para sentar na mesa. A clarividência do médium que estava naquele momento dirigindo os trabalhos, viu nele algo de especial nesse campo de sintonia com a mediunidade. Ele senta, vê que estava faltando uma flor, pede uma flor para botar naquela mesa, porque já de início o kardecismo, como a revelação, a terceira revelação para a humanidade, os profitentes, que era tudo intelectual em 1908, que outra revelação virá se essa umbanda que vem dos negros está manifestando dessa maneira. E ele coloca, né, a rosa simbolizando que era uma flor que faltava ali. Faltava amor naquela gente que falava de maneira tecnocrata, cheia de planilhas e de uma religião e de uma cultura que estava vindo da França a partir do ano de 1857. E depois foi feito a transformação das letras, né, do francês para o brasileiro, né, o português, através do Guilom Ribeiro, um jovem de 27 anos, que era um intelectual que parece até Olavo Bilac o enaltece pela beleza e da maneira que ele faz aquele trabalho gigantesco, né, com a língua portuguesa e a brasileira. Então, muitas correntes já naquela época já diziam: eles querem embranquecer a Umbanda, eles querem embranquecer. Mas a miscigenação natural é que foi fazendo com que os adeptos fossem mais claros de pele. E depois, naturalmente, veio muitas pessoas brancas, conforme é o caso da nossa mãe Guiomar Ribeiro dos Reis, em 1936, que fundou o Centro Espírita Humilde de Isabel Redentora, que era justamente a tia da minha esposa. Então, era uma mulher branca, entendeu? Para nós não tem esse problema de cor. É a mediunidade fluente, de uma beleza rara, as revelações que ela fazia, quando ela estava manifestada com seus guias espirituais. Quer dizer, é a religião do Consolador prometido, queiram ou não queiram, esperneiem à vontade. Mas as pessoas, desde os profetas, todos eles eram pessoas dotadas de faculdade mediúnica, porque senão não haveria essa sincronização de uma diretriz para a Terra programada para realizar no tempo certo. Então, todos aqueles comentários que se faz desairosos sobre os espiritismos e as misturas de diversas ordens, todas elas são trabalhadores que merecem o nosso respeito, o candomblé, todo tipo de nação. Aquilo que a gente não compreende, tem que passar a entender que o mundo, o Brasil particular, precisa de mensagem, às vezes esotérica, para causar um impacto. Para a pessoa ver, por exemplo, alguém dar na rua em determinado lugar, mesmo ele não aceitando, mas alguém botou para alguma coisa. Ele, a primeira ou terceira vez, ou a 10ª, ele olha e fala assim: será que os mortos precisam disso? Então, nesse contexto, é devagarzinho que a humanidade da Terra vai passar a entender a finalidade que ele teve de vir aqui na Terra, evoluir, dar o seu quinhão, ou então se comprometer, porque aqui chama-se mundo de prova e expiação. Segundo o que nos fala os bons amigos espirituais, passará gradativamente a mundo de regeneração, onde as pessoas terão mais brandura, mais sentimento de solidariedade e essas virtudes que é um dever e é um patrimônio, que quando o elemento desencarna, ele já é isso. Então, essa que é a salvação do espírito que Jesus quer. E você está acompanhando aqui essa brilhante, exclusiva entrevista com a mãe Ísia, com o querido senhor José de Lira, que está aqui esclarecendo alguns pontos da questão tanto de assistência social como parte da religiosidade.
A gente tem algumas participações aqui no Facebook, o Hudson vai repassar para nós. Bom dia, Alex. Bom dia, José Lira, Dona Isa. Também bom dia. Tem a participação aqui do Ronaldo Castilho. Parabéns por todo o esclarecimento. Tem outra participação do Marcelo Henrique Fernandes. Bom dia. Também parabenizando a Eliette Mendonça. Tem um recadinho aqui do Ronaldo Castilho. Ajudar a todos sem olhar quem, independente de religião, observando somente o acolhimento que deve ser prestado e o amor ao próximo. Virtude máxima ensinada por Jesus. Parabéns pela obra, perseverança sempre. Está aí a participação do Ronaldo Castilho. Tem outra participação aqui da Marileia Flores. Parabéns, Dona Isa, lindo trabalho. Que Deus abençoe sempre a vida da senhora. Continua sendo essa pessoa maravilhosa. E quem ligou para cá, o Alex, foi uma vizinha da Dona Isa lá, no Limar. Lá no Limar ligou. No Limar Maciel. Isso, ligou e parabenizou todos vocês, os dois, tá, pelo belíssimo trabalho e por ser vizinhos maravilhosos também. No Alex, Limar Maciel é uma pessoa... Só mandando outro recado aqui, Alex. Quem está nos assistindo também é a Ana Paula Alves. Ana Paula Alves também está vendo a gente aqui. Rafael Lira, Ronaldo Castilho, Rosane Teles, Yasmin Farnese e o Cláudio Honor Pereira. Muito obrigado a todos por acompanhar aqui esse programa, que a gente está esclarecendo alguns pontos, apesar de quase 80 anos, né, senhor José? De trabalho, de muita força para desenvolver e poder beneficiar os mais necessitados, mas é sempre bom a gente dar publicidade para que as pessoas que ainda não entendem o funcionamento do centro, que eles tenham essa noção e que evitem, né, pré-julgamento, que pré-julgamento e julgamento sem nenhum tipo de base é uma coisa muito complicada, tem gerado muitos problemas, principalmente na questão da religião, que nos últimos tempos ela tem entrado numa seara que não é a dela, questões políticas, uma série de outras questões que eles têm discutido e deixando um pouco de lado a palavra do Senhor. Irmã, eu fiquei assim muito contente, né, que dentro desse contexto das disputas, voltando aos pré-julgamentos a respeito da religiosidade e da crença de cada um, e inclusive está o Rafael Lira aqui, que mandou, a gente falou na rádio no sábado passado, uma situação bem interessante, que foi a reunião ecumênica realizada no centro. E isso demonstra que todos estão buscando o mesmo caminho e falando a mesma língua. Então, o fato de ter representante da Umbanda, o embaixador da LBV esteve presente, Edilson Clemente, tivemos a presença de padres, de pastores e alguns outros membros de outras denominações, aquilo me fez entender uma coisa que há muito tempo eu não via, que as pessoas, além dos líderes se respeitarem, eles estão sentando para conversar. E não sei se foi o primeiro encontro, mas gostaria de saber de onde partiu e qual é o entendimento do benefício dessas reuniões para o mundo, por exemplo. Muito bem. Foi a pedido espiritual, porque no determinado tempo para cá, a nossa casa passou a ter o título de Umbanda Renovada. Então não é melhor do que ninguém, não, mas que abria esse leque para convidar padre, pastor e outras denominações para fazer um culto uma vez por ano. Então ele é um culto ecumênico, de casais,
e de família. Ele tem esses 3 títulos, sabe? E nós temos facilidade de levar pastor. Antes ele foi lá, viu tudo, ficou apaixonado pelo prédio, pela creche, pelo asilo. Ficou apaixonado, eu fiquei até assustada de ver. Como eu falei no início, muita gente tem uma visão externa diferenciada do que realmente acontece lá, que lá são pessoas, são pobres, ajudando pobres e de uma maneira muito ordeira, com muito amor e carinho, que você olhando o prédio à distância te chama uma atenção. Mas, como, por exemplo, o pastor ficou chocado, porque se ele já conhecesse exatamente o funcionamento, não causaria esse espanto, que infelizmente muito de nossa sociedade ainda não conhece. Desculpe cortar, mas é bem bacana. Isso é bom. E lá não entra dinheiro, meu filho. Nós temos uma cantina, às vezes faz lá uma vez ou outra uma rifa, e nenhum de nós somos remunerados pela religião, não. Inclusive, nós ajudamos a sopa. Ó, ele compra não sei quantos quilos, o José, de costela, que já está lá em cima preparando para amanhã. É 4 panelão grande de sopa com todo legumes, com bastante carne, macarrão, sabe? Temos um refeitório grande, onde eles almoçam à vontade, com refresco, pão. Depois é a fila com a latinha para levar sopa para casa, para janta, sabe? Aí saem todos felizes, tudo à base da oração, começa a servir a sopa. Eu peço silêncio, eles sentados no refeitório, vamos fazer silêncio, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus, porque não é muito fácil. Quando vai correr o risco da sopa falhar, meu filho, eu quase dou um troço. Imagina. Aí pego o celular, esqueço da hora. Quando vou ver é 1h da madrugada, eu passando áudio, sabe, para as pessoas para pedir. E o meu perfil é esse, para você, para todo mundo, meu perfil é esse, sabe? Eu não costumo não dar um furo com ninguém. O que eu tratar, eu cumpro, sabe? Para que eu receba crédito da espiritualidade de Deus, de Jesus, que ninguém engana ele, e receber o crédito das pessoas da terra. Porque só consegue fazer uma obra assim a gente andando com a cabeça erguida, não dar um furo com nada, viver bem com os vizinhos, procurar viver bem com os parentes, que é difícil pra caramba. Parente é difícil. Mas eu falo assim, só de pirraça, não vou deixar de falar com ele. Mas agora fez uma coisa grande contigo. Não, José, vamos ficar quietinho e nós vamos vencer, mas calado. Isso tudo vai criando uma credibilidade espiritual e material. Às vezes eu estou ali na Balbina, pegando um legume, uma catuca ou outra, e falo assim, essa aqui é Dona Isa, que trabalha lá no centro, que ajuda um monte de pobre. Eu pego, vou saindo quietinha, fingindo até que não estou ouvindo, sabe? Mas a gente não quer propaganda. Até porque não é uma questão de promoção social. Eu sou quem faz isso tudo, que na verdade é mais uma soldada desse... E nós não somos remunerados. E nem passa pela cabeça. Para mim, até ofensa tirar um dinheiro do centro, que já é pouco, para pagar a mãe de santo. Não, nem para comprar roupa de santo, quem compra é ele. Todo recurso é para reverter para o necessitado. Essa senhora que tem essa bondade, minha esposa, ela salva a vida, inclusive educando e instruindo as futuras mamães nas suas pobrezas, sabendo como é que eu vou fazer com meu filho. Então ela já dá o enxovalzinho e todo aquele dinheirinho que tiver na nossa instituição é também retornado para essa atividade que dá àquelas pessoas
a alegria dela saber que o filhinho dela vai receber um paninho para se cobrir. Então, é de admirar a força e a determinação da dona Ísia, com tão pouco recurso, fazer uma obra tão grande e tão significativa. Não somos melhor, conforme ela disse, não somos exemplo para ninguém, entendeu? É até uma situação que parece que nós estamos fazendo exibicionismo com qualquer tipo de atividade nesse sentido, mas não é, porque também, por outro lado, a gente tem que entender que muitas pessoas precisam receber estímulo, e que seja de estímulo a nossa palavra aqui nessa rádio, para que as pessoas que puderem se aliem entre si, entre nós, para fazer essa grande corrente em nome desta religião tão bonita e tão perseguida durante os milênios. E a gente vai aproveitar o espaço mais ao final do programa para solicitar, né, a ajuda dos comerciantes, pessoas físicas, pessoas que possam realmente estar contribuindo para essa grande obra. Aí depois a gente deixa o Pix, deixa as redes sociais. E você, né, nosso amigo que acompanha aí o programa DAX, convidar, inclusive, para conhecer o espaço, para conhecer toda essa questão da creche, do asilo, conhecer todo o trabalho. E voltando aqui, né, ao que mãe Ísia e o senhor José de Lira falou a respeito de não promoção social, voltando aqui, eu sou testemunha disso, fui criado ali com Calé, André, com Alexandre, Rogério, Alexandre, turma toda, e a gente observa que todos eles, na verdade, nenhum deles viveu de centro, todo mundo tem seu emprego, tem o Rafa, que é seu neto agora, que trabalha bastante, e a turma toda sempre trabalhando em questões fora, então ninguém nunca foi dependente do centro, de arrecadação, que isso fique bem claro. E a gente tem, quem conhece, tem a Nurimar Maciel, que é sua vizinha, que acabou de fazer um depoimento bacana aqui, que já conhece também há muitos anos o trabalho em loco, porque ela mora quase ao lado do centro, então a gente sabe que realmente tudo que é investido é repassado diretamente para esse trabalho social, que isso fique bem claro. Senhor José, pode continuar. Mas é assim que funciona a instituição espírita, que tem esse princípio, ou que já vem também, né, com as ordens maiores para que se realize na Terra esse trabalho. É trabalho titânico. Aquela instituição nossa, alguma coisa ainda não foi inaugurada, é por motivo de pedido pelas diversas secretarias e órgãos do Estado e município, para que seja instalado um elevador. E esse elevador, naquela localidade íngreme, que é o prédio que está acima, nós, para fazer esse elevador, nós temos que fazer praticamente é lógico, fazer um prédio na frente para instalar esse elevador, para fazer umas corrediças, né? Para a pessoa passar de um prédio para o outro, as passarelas. Graças a Deus, nesse sentido, tem um projetista lá da cidade do Rio de Janeiro que está comprando essa briga para nós, está fazendo o projeto. Eu acredito que dentro daquilo que nós já trocamos ideia, dos traçados e do terreno, vai ficar uma obra belíssima, uma frente muito alta, com essa distinção da pessoa ver a seriedade de um trabalho que é feito com pessoas de baixa renda, pessoas que não têm a posse do dinheiro. Eu sou um remunerado do Estado da primeira categoria, dos últimos. A minha patroa, ela é uma aposentada de 1.200 cruzeiros também. Mas é isso aí, quando ela fala, José ajuda aqui, José ajuda ali, eu é que sou ajudado, meus irmãos. Porque quanto mais a gente ajuda, mais alegria a gente tem. E a gente acompanha, o José de Lira, é uma movimentação muito grande, eu não sei se tem uma data específica, não sei se poderia dizer caravanas, mas de uma mobilização muito grande de visitas
ao centro, inclusive em São José, em determinadas datas, que pelo volume, a gente imagina que seja muita gente de fora de Paracambi, muita gente do Rio de Janeiro. Então, o centro, ele tem parceiros grandes fora do nosso município, que aqui a senhora tem essa mobilização das pessoas que ajudam. Mas a impressão que eu tenho que fora de Paracambi, tanto na cidade do Rio de Janeiro, como dentro do estado, a impressão que eu tenho é que tem muita gente boa, gente grande, com coração igual ao de vocês. Não resta dúvida. Aquela instituição que está lá, que é a Mata, né? Nós tentamos dar o de melhor lá também, fazendo uma grande cobertura, um lugar que tem inclusive um abrigo, uma casinha, com toda a dependência para a higiene. E as pessoas, do modo geral, da linha de Umbanda e outras similares, né, que faz parte da ordem da mediunidade, lá no Rio de Janeiro já não tem mais aonde ir pela discriminações. E aonde encontrar uma cachoeira limpa também lá no Rio, ninguém encontra. Porque até nós mesmos, nós tivemos uma vez lá para o lado de Mangarati, mas apareceu pedradas no ar, nos dando a saudação num trabalho que a minha patroa foi fazer de limpeza numa determinada família. Então, esse pessoal, eles conhecem, né, através dessa rede social, e eles nos contratam, e aquilo ele dá um valor simbólico de limpeza só. Então, tem vindo aqui para Paracambi, São José, muitos centros espíritas de Piraí, de Volta Redonda, aí do Rio de Janeiro para baixo também. Então, para nós é sempre uma alegria acolher esse povo simples, de pé no chão, e eles também se sentem gratificados de ver a natureza sendo preservada ali, porque nós não cortamos nada, e pelo contrário, nós temos um dia ainda da Cabocla Jandira, que ela pede que cada médium leve uma plantinha para plantar lá. É laranja, é mexerica, todas essas coisas boas que eles nos pedem, assim nós temos feito. Nós estamos felizes nessa empreitada, fazendo esse grande trabalho, que também mais tarde a gente vai fazer tipo assim um congresso ali, de dezenas de centros ali, para a gente fazer uma corrente só. Isso engrandece cada vez mais o espiritismo aqui para essa divulgação e acabar com aquela peste de colocar tudo satanismo na religião dos outros. Mãe Ísia, presente aqui no programa DAX, senhor José de Lira. A gente está encaminhando para o final. Aí eu queria fazer uma pergunta aqui também, eu não sei se... eu acho que não tem nada demais, né? Porque essa batalha ela já está há muito tempo, o corpo cansa. Acompanho muito a participação do Rafael Lira nos eventos. Numa eventual aposentadoria, você já tem a pessoa ou as pessoas para que conduzam todo esse trabalho? Porque é gigante, é uma coisa muito grande e não estou fazendo também nenhuma desqualificando ninguém, né, que participe do projeto, mas consegue identificar, não sei se através de orientação espiritual, não sei como funciona, para uma pessoa que tenha essa disposição de pegar essa obra e tocar da maneira como vocês fazem? Você quer que a dona Isa fale ou eu? Agora não sei. Quem responder está respondido. Quer falar, Isa? É sempre pensável isso, né? Deus sempre proverá, né? Deus sempre proverá. Ele não vai deixar que uma obra daquele tamanho, daquele porte, de tanto sacrifício para construir encosta e morro acima, se acabe. Então, a gente confia. E tem pessoa lá já preparada assim para ficar, mas tá agora porque a pessoa que era preparado pediu um afastamento
E a gente estamos agora, a espiritualidade mostrando outra pessoa com esse perfil um pouquinho parecido conosco. É porque é difícil, porque a dedicação ela é integral, porque enquanto tá tomando conta da creche, tem o abrigo, e tem a sopa, e tem a doação de... Então, creio que sejam mais de 15 horas de atividade plena, de dedicação total. E voltando aqui, no mundo que a gente vive hoje, a gente não encontra uma pessoa que possa se doar. Encontra, claro. Mas você não consegue imaginar você entrar no centro e ter essa dedicação completa. Pode ter amor, pode ter todo o carinho, pode tocar o projeto, mas a dedicação que a gente acompanhou de uma vida inteira, eu acho um pouco mais complicado, mas não acredito que não tenha essa pessoa. Eu já desde pequenininha assisti o meu pai trabalhar com o Pai Congo em casa, né? Aí foi aumentando o fluxo de pessoas, que a Umbanda era muito escondida, era muito oculta, e meu pai era muito pobre, não podia construir um quartinho. Mas aí foi aumentando o número de pessoas e ele pediu que fizesse um quartinho naquele lajedo, aquele barranco dos fundos da casa. E ele fez as condições que ele pôde, um quartinho pequeno com um banheirinho e tal. Mas as pessoas que iam lá dentro de casa já não iam lá, porque lá tocava tambor. E isso era escândalo. Pode tocar na escola de samba que todo mundo aplaude. Todo mundo dança. Mas da religião é escândalo, né? Por causa do tambor, acho que o seu Dino, na época, recebeu intimação, fizeram um abaixo assinado e ele foi falar com o doutor juiz Emílio do Carmo, eu não esqueço disso. E o doutor juiz, ele foi atendido, né, até com muito respeito, e o doutor Emílio do Carmo, ele falou um negócio interessante, que a partir daquela data também foi até benefício, porque nós fazíamos a Umbanda, do modo geral, todos os umbanistas, à noite. E naquela oportunidade, o doutor Emílio falou: por que o senhor não muda de horário, trabalhar, por exemplo, aos domingos? Então instituiu lá todo domingo, primeiro e terceiro domingo, 2 horas da tarde. Então ficou leve essa situação, inclusive ficou mais fácil. Para os curiosos ou outro tipo de pessoa, não tem cômodo ou ir lá. Tinha uma solução fácil, dependia só da... E o doutor Emílio Carmo, nesse caso, foi benéfico. Não, bom. A minha mãe que chefiava, né? E eu que não tinha preparo nenhum, a mulher com 5 filhos, todo ano ganhava um filho, meus filhos eram tudo assim. Depois que eu operei, começou a aparecer adotivos. Então, passaram o centro para me intimaram, a entidade da minha mãe de santo, que é minha tia, era minha tia, irmã do meu pai, viu, olhou para mim e disse, ela manifestada, viu que era eu que ia prosseguir com aquela obra. E eu falei, não posso, eu tenho muito filho pequeno, tudo pequenininho, meus filhos. Aí ele foi, virou e falou assim, não, mas é você. E não teve jeito, fui eu mesmo. Então o conhecimento muito sincero a Deus, a Jesus e as pessoas. A pessoa, para ser um sacerdote de uma religião, da Umbanda principalmente, ele tem que tudo ele se policiar para dar o de melhor para as pessoas confiarem em nós. Se eu sou um mau caráter, é fácil te enganar. Mas não engana Deus, não engana os espíritos de luz. Então, eu que já era voltada para isso, de gostar das coisas tudo muito certo, sabe? Aí eu mais ainda, porque não teve jeito, eu tive que continuar. E eu falava que não queria, que não ia, mas eu ia, sabe? Então eu tinha que ir em frente, porque eu senti que a missão era minha, era para mim. E assim também, prosseguindo, porque um dia eu vou para outra vida, né?
E aquela casa não pode acabar. E lá se vão quantos anos desde dessa intimação? Ih, tem muitos anos. Muitos anos. Fez um centro todo novo, meu filho. Ficou bacana. Porque começou, né, num barraco, agora você vê que é uma coisa extraordinária. Participação? O Alex, tem várias participações aqui Opa. pela transmissão aqui do Facebook. Vou tentar resumir aqui. Araújo Gomes Araújo, salve a Umbanda Sagrada, a bênção Mãe Isa, que Deus abençoe a todos. Participação também do João Arthur, parabéns a esse casal maravilhoso, de muito exemplo positivo. E pediu para contar sobre a fundação do centro, mas já foi falado isso no começo da entrevista. Também a participação aqui do Centro Espírita Pai Congo de Cambinda. A diretoria da casa agradece a RCP-FM e a pessoa do Alex Soares pelo convite, pela entrevista maravilhosa. Tá aí a participação do centro também. E, Alex, eu achei interessante que aqui na transmissão o Centro Espírita colocou o que precisa por mês, né? Tem uma lista muito grande, mas vou só detalhar aqui. Precisamos todo mês de 250 quilos de feijão, 250 quilos de arroz, 250 quilos de açúcar, 250 quilos de fubá e 250 quilos de sal. E tem bastante coisa aqui. Quem puder doar, né, só entrar em contato com o Centro Espírita. E tá também no Facebook. Essa lista está no Facebook. Ao rapaz que falou a respeito da fundação, que esse programa ele fica com a íntegra gravada no Facebook, então é bem interessante que, se quiser, você pode acompanhar essa história maravilhosa que foi contada hoje aqui, e a gente espera que cresça ainda mais, que esse trabalho possa render e poder abençoar muito mais pessoas. Obrigado pela participação de vocês, os amigos do Facebook, os ouvintes da rádio, que puderam conhecer um pouco mais da história de José de Lira e de Mãe Ísia. Mais alguma? Tem sim. Tem Juan Vicky. Parabéns, Mãe Ísia. Sou um bandista e agradeço pela minha passagem pelo Pai Congo, que foram uns 8 anos de aprendizado e doutrina. Juan Maricato Vicky. Juanzito. Carlos Alves, boa tarde. Também a participação dele aqui. Também tem da Ana Souza, parabéns, mãe. Deus abençoe grandemente a sua vida hoje e sempre. Vou aparecer, estou morrendo de saudades. Então... Tem mais aqui, Alex. Calma, você está muito nervoso. Sucesso total, hein? Tem a participação aqui no zap da rádio aqui. Romi e Marta. Damos os parabéns a este casal por todo o trabalho religioso e humanitário. Desejamos muita saúde. Seguem se dedicando ao próximo. Participação aí pelo zap da rádio. Então você acompanhou aqui? Alex, antes de você encerrar, e agora é um depoimento meu. Não, agora é depoimento meu. O Rádio Paracambiense tem que agradecer muito esse casal, né? No momento de muita perseguição das rádios, eu acho que os dois devem lembrar. A rádio ficou um tempo ali, não no terreno ali, né? Ficou bastante tempo ali, eu não lembro quanto tempo ficou ali. Vocês lembram disso? A rádio ficou ali no centro ali, um tempo atrás, muitos anos, já tem mais de 20 anos, 20 e poucos anos, mas na época a gente era muito perseguido pela Polícia Federal tal, e outros detalhes, e a gente ficou um tempinho lá no centro lá. E assim, o Rádio Paracambiense deve muito a esse casal. Hoje a rádio está legalizada, tem um documento, mas antes, né, na época foi a extinta Onda Jovem FM, sim, uma das primeiras rádios comunitárias, o Calé, né, Giovanni Lira participou também da rádio. Então, o Rádio Paracambiense deve muito a esse casal, tá bom? Se hoje nós temos uma autorização, uma ortoga... Muito obrigado. Então, além de todas as ajudas, inclusive, as senhoras estão numa casa que foi ajudada pelo casal. Belíssima colocação do Hudson, e a gente só tem a agradecer, porque, como a gente estava falando das pessoas que foram beneficiadas, à época eu não fazia parte da rádio, mas agora eu fiquei bem emocionado de saber que, inclusive, tudo isso que está aqui tem a mão
do casal José de Lira e Mãe Ísia. Muito obrigado. Eu prestando esse modesto e humilde serviço, né? E se não fosse toda a espiritualidade estar de acordo e promovendo estas alegrias, nós não seríamos nada. Jesus sempre à frente com essas falanges benditas que nos orienta e da expansão na mediunidade das pessoas, conforme a família de Ubaldino da Silva, Dona Zilda, Dona Guiomar e agora a nossa querida Mãe Ísia. Então, chegamos ao final. Gostaria muito mesmo de agradecer e deixar o espaço aqui sempre aberto, a qualquer momento que tenha alguma situação que a gente possa contribuir também para essa obra. O Rafa sabe, ele normalmente manda alguns eventos que tem, a gente faz a publicação aqui, então pode ficar à vontade. A bancada também está à disposição a qualquer momento que queiram voltar para a gente debater algum outro assunto que acho que seja de interesse do centro ou da comunidade. Ou seja, a casa é de vocês, vocês fazem parte da história da rádio em Paracambi. E gostaria agora, Mãe Ísia e José de Lira, de deixar o espaço aberto para as mídias sociais, para quem queira conhecer o trabalho do centro. Não sei se talvez o Rafa seja o mais indicado a fazer esse repasse. Dá um toque para a galera aqui. Conhecer um pouco mais a respeito das atividades, do que é realmente o Centro Pai Congo de Cambida. Rafa vai passar agora para vocês. Bom, Alex, bom dia. Em nome da diretoria do Centro Espírita Pai Congo de Cambinda, falar que foi um privilégio estar aqui com você hoje. A entrevista foi maravilhosa. Eu lembro quando a rádio esteve lá, eu era criança, pude acompanhar e foi um momento importante para a gente ficou feliz em poder recebê-los lá. Queria falar aqui sobre o nosso Facebook, é Centro Espírita Pai Congo de Cambinda, né? E o nosso Instagram também é Pai Congo de Cambinda. Então quem quiser pode nos seguir lá, entendeu? E falar uma coisa que é muito importante, Mãe Ísia, ela lidera pelo exemplo, entendeu? E ela é uma líder carismática. Existem dois tipos de líder, né? O líder que é aquele que dá chicotada e o líder carismático. Mãe Ísia é líder carismática, as pessoas vão muito por conta dela, por esse carisma que ela tem, por sempre receber os visitantes com um abraço, com carinho. Eu acho que isso é o nosso diferencial. Muito obrigado, tá, Alex? Vó, a gente queria que a senhora encerrasse a entrevista com uma oração. Isso é sempre bom, né? Porque em tudo, quando a gente se acostuma a viver com Jesus no coração, a gente tudo busca na oração. Ao invés de buscar violência com violência, a gente busca a oração, que é o bálsamo que nos fortalece e que tudo acalma. Graças a Deus, Senhor, divino e amado Mestre Jesus, como temos sempre a certeza de que vós nos ama, Senhor, que Maria, sua mãe, que é a nossa mãe espiritual, nos cubra com seu manto de luz, a essa rede que nos acolhe hoje para falarmos para as pessoas. Obrigada, Senhor, por amanhecer com vida na matéria aqui na terra. Abençoe, Senhor,
o nosso projeto social, que pensamos sempre no outro que precisa mais do que nós. Abençoe aquelas servas que estão lá, cascando aquele monte de legume, o outro no fogão preparando as carnes para o trabalho social de amanhã. Muito obrigado pela oportunidade que nos dá, Pai, de fazer algo pelo nosso próximo. Que suas bênçãos de luz fiquem com todos nós e com esses irmãos aqui que nos deram essa oportunidade. Graças a Deus. E assim encerramos mais um DAX. Agradecer muito a participação de todos vocês, os amigos das ondas do rádio, pessoal que teve essa participação muito importante pelo Facebook. E você acompanha agora o programa Acontecendo com a lenda do rádio, Del Teixeira. E meu muito obrigado, até o próximo sábado. Fiquem com Deus.